Graça e paz, irmãos. Amém. Vamos meditar na palavra do Senhor, né, nesse momento. Queria orar com você, primeiramente. Vamos orar então? Senhor amado, nós te bendizemos, Pai. Obrigada pelo teu amor, obrigada pela tua misericórdia, que são a causa de nós não sermos consumidos, Pai. Nós temos certeza disso, que é as tuas mãos que têm nos sustentado, para que a cada manhã, Senhor, nós nos levantemos e tenhamos mais um dia de vida, porque as tuas mãos têm nos sustentado. Obrigada, Pai, pelo momento de louvor, Senhor, de adoração a Ti, que tenha chegado até a Tua presença, que tenha chegado até o Teu trono de graça. E agora nós vamos meditar na Tua palavra. Senhor, eu de mim, Pai, não tenho nada, mas que eu seja apenas um canal, Senhor, nesta manhã, para transmitir a Tua palavra que é santa, poderosa e perfeita, Deus amado. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, eu vou compartilhar um pouquinho com os irmãos nessa manhã a respeito de oração. E eu escolhi um texto que é amado, né, por todos nós. Daqui a pouquinho a gente vai ler. Escolhi uma oração que é amada por todos nós. E daqui a pouquinho a gente vai fazer a leitura dessa palavra. Mas, irmãos, só para a gente trazer um pouquinho, né, a nossa memória, no Antigo Testamento, somente o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo para falar com Deus. Tá? Não era possível que ninguém mais fizesse isso no lugar santíssimo, além do sumo sacerdote. Os sacerdotes e os levitas, sim, eles podiam entrar no templo para fazer o serviço da casa do Senhor, mas no Santo dos Santos, né, no lugar santíssimo, era somente o sumo sacerdote. E aí, irmãos, nós vemos que quando Jesus morreu, né, quando o Senhor entregou a sua vida na cruz do Calvário, pelos pecados da humanidade, aconteceu uma obra maravilhosa, irmãos. Aconteceu uma obra linda, que eu quero que você leia comigo aqui. Carolzinha, coloca para mim, então, Hebreus 10. Olha que coisa linda, irmãos. Depois que Jesus morreu, entregou sua vida pela humanidade, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, como diz a palavra. E aí nós temos agora esta liberdade no Senhor, essa liberdade em Cristo Jesus. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então, irmãos, o que é que a palavra diz aqui? Eu vou ler na minha versão, a minha versão é a NAA, diz assim: por causa da morte de Cristo, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Então, irmãos, vejam, agora a gente tem uma mudança de quadro aqui. Não é? Somente o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo para estar na presença de Deus. Mas quando Jesus Cristo morreu na cruz e rasgou o véu de alto a baixo, nós temos, como diz aqui, completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Então, irmãos, veja, Jesus Cristo conquistou na cruz plena liberdade para entrarmos na presença do Senhor. Plena liberdade. E isso quer dizer o quê? Hoje, você pode entrar na presença do Senhor andando, lavando sua louça, cozinhando, deitado, em pé, sentado, no trem, no metrô, no seu carro. Você tem plena liberdade que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário. Para entrar em oração, para entrar na presença do Senhor, onde você estiver. Olha, irmãos, que coisa linda, que coisa maravilhosa. E nós éramos merecedores disso, irmãos? Dessa liberdade em Cristo Jesus para entrarmos na presença dEle onde estivermos? Não, irmãos, nenhum de nós era merecedor.
Mas Jesus, por sua graça, por sua misericórdia, pelo seu sangue, ele nos purificou e nos tornou participantes dessa liberdade gloriosa de entrar na presença do Senhor. Glória a Deus. E falando em oração, né, irmãos, nosso tema hoje, então eu queria compartilhar com os irmãos o modelo de oração que Jesus deixou, não é? No Novo Testamento, que nós conhecemos, que é o Pai Nosso. Não é? Foi um modelo de oração que Jesus deixou ali, não é? Registrado. Mas o interessante, irmãos, é que é um modelo de oração. Mas, como eu estou dizendo, nós temos a liberdade em Cristo Jesus de criar o nosso modelo de oração. A nossa maneira de orar. Ali é só um exemplo, mas nós podemos criar a nossa maneira de orar. E o importante, irmãos, não importa, né, como, mas o importante é que quando você entrar na presença do Senhor, quando você orar, que o teu coração toque o coração do Senhor. E Ele te ouça e mande resposta e estenda o favor dEle sobre você. Por exemplo, irmãos, né, eu coloquei aqui, acho que os irmãos perceberam aqui. Por exemplo, eu gosto de começar a minha oração sempre agradecendo, os irmãos perceberam, né? É a forma que eu gosto de começar a minha oração. Você precisa fazer como eu faço? Não. É a forma que eu gosto de iniciar a minha oração, é agradecendo ao Senhor. Mas você faça da forma que você achar melhor. Tá certo? Porque você tem a liberdade em Cristo Jesus. Para orar da forma que você desejar. Essa é a minha forma, é a forma que eu gosto de começar a minha oração. Mas você tem liberdade em Cristo Jesus para orar da forma que você desejar. Irmãos, no livro de Mateus também, põe para mim, Carolzinha, eu queria só fazer um resumo aqui para os irmãos. No capítulo 6, a partir do versículo 5, Jesus dá algumas instruções sobre a oração. Eu vou fazer só um resumo aqui, tá? Dos pontos principais que Jesus abordou nesses versículos, tá? Então, Jesus dá algumas dicas a respeito da oração. Então, assim, nesses versículos, se quiser ir colocando, pode colocar, tá, Carolzinha? A partir do 5, tá? Isso. Eu não vou ler tudo, irmãos, mas eu vou fazer um resumo aqui para os irmãos. Então, Jesus diz assim, algumas instruções que Jesus dá. Por exemplo, nesses versículos, ele diz assim, vocês não precisam orar para serem vistos pelas pessoas, como os fariseus faziam. Os irmãos sabem que os fariseus faziam dessa maneira, né, irmãos? Eles iam para as praças, eles iam para a sinagoga, para todo mundo ver que eles oravam, para todo mundo ver. E Jesus está dizendo aqui, nesses versículos, você não precisa fazer isso. Você não precisa orar para mostrar para as pessoas. Você não precisa orar para ser elogiado pelas pessoas. Jesus falou, não tem necessidade disso, tá? Uma outra instrução que Jesus dá nesse texto, ele diz assim, vocês não precisam ficar repetindo o que já falaram. Mas antes de vocês pedirem, o Pai de vocês, o Senhor, sabe o que vocês precisam. Então, Jesus dá algumas instruções, né? Essa é uma. Irmãos, ficar repetindo o que o Senhor já sabe o que você precisa. O que o Senhor já sabe a tua necessidade. Então, Jesus está dizendo aqui, não precisa, tá? Ficar repetindo o que você precisa, porque eu sei. O teu Pai sabe o que você necessita, tá? E tem uma outra coisa, irmãos, que aí assim é uma instrução de Jesus maravilhosa, que está no versículo 6, Carolzinha. Se você conseguir colocar para mim. E aqui, irmãos, Jesus ensina o segredo da vitória nesse versículo. É o segredo da vitória para quem ora. Jesus ensina como é que nós recebemos resposta da parte do Senhor. Irmãos, é maravilhoso esse versículo. E se nós aplicarmos na nossa vida, irmãos, com certeza você vai ter resposta do Senhor todas as vezes que você clamar a Ele.
Todas as vezes que você entrar em oração, se você praticar esse versículo, você vai ver o Senhor enviando resposta para a tua vida. Irmãos, diz assim: mas ao orar, entra no seu quarto, fecha a porta, ore ao seu pai, que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Amém, irmãos? Irmãos, orar em secreto. É como Jesus disse aqui, você não precisa dizer para todo mundo, orar para todo mundo ouvir. Não, irmãos, é em secreto que nós vamos receber a nossa recompensa. Então, se nós aplicarmos isso na nossa vida, irmãos, com certeza será a chave que vai abrir a porta do céu para mim e para você. Com certeza será a chave que vai abrir as portas dos céus. Irmãos, eu vou dizer para você, se você passar a praticar isso, de orar em secreto com o Senhor, eu vou dizer para você, por experiência própria, eu sei que muitos aqui têm essa experiência também. Você vai passar a viver experiências com o Espírito Santo que vão marcar a tua vida para sempre. Irmãos, orar em secreto com o Senhor são experiências que a gente vive que não dá nem para compartilhar. Porque o Espírito Santo vem e te visita naquele momento e você diz: Senhor, que delícia estar na tua presença em secreto contigo. Então, se você passar a praticar o que o Senhor Jesus está instruindo aqui, eu tenho certeza, irmãos, eu estou dizendo, eu sei que outros irmãos aqui também têm essa experiência. Você vai viver passagens na tua vida com o Espírito Santo que vão te marcar para sempre. Irmãos, e uma outra experiência que eu queria compartilhar com os irmãos, que já aconteceu comigo, eu sei que já aconteceu com muitos irmãos também. Irmãos, de eu orar em secreto, no meu quarto, dizer: Senhor, eu preciso desta resposta. Tenha misericórdia, eu preciso muito dessa resposta. Irmãos, de eu orar no meu quarto, e o Senhor enviar uma pessoa, e dizer exatamente até as palavras que eu tinha dito no meu quarto. Irmãos, é uma experiência poderosa. Eu espero que você viva essa experiência de você orar em secreto, onde você quiser. Escolha um local da sua casa. Você e Deus só. Escolha um local da sua casa e faça essa experiência. Eu estou dizendo para você por experiência própria, minha. Você vai ver o que Deus vai fazer, o que Deus vai te mostrar, o que Deus vai falar com você, o que Deus vai dirigir na tua vida. Então aplique esse versículo na tua vida a partir de hoje. Se você ainda não tem, não é por costume, ter o teu cantinho de oração, né, Sheila? Ter o teu cantinho de oração, ter o teu lugar onde você vai falar com Deus, você e Ele só. Aí você vai dizer: nossa, mas eu não sei, alguns, né, podem dizer, mas eu não sei nem orar assim muito bem, eu não sei nem o que dizer. Fale com as tuas palavras, fale o que vier ao teu coração, mas tenha esse momento do teu secreto com Deus. Não precisa ser palavra bonita, não precisa ir olhar no dicionário, tá, para orar. Não, fale do seu coração. Fale aquilo que está no seu coração. Como disse o versículo, e o Senhor que sabe todas as coisas vai te recompensar. Porque você pode até dizer: nossa, eu não sei orar, eu não sei como dizer, mas o Senhor te entende. E Ele vai mandar a resposta. E Ele vai mandar o favor dEle para a tua vida. Amém? Então, um conselho para você: aplique esse versículo na tua vida, de ter um momento em segredo com o Senhor, e você vai ver que experiências gloriosas com o Espírito Santo que você vai viver. Amém? Irmãos, e nessa manhã, falando em oração, né, continuando aqui, eu queria então agora falar da oração do Pai Nosso, que é esse modelo que Jesus deixou, mas eu queria ir versículo por versículo com você, para nós meditarmos juntos. Eu sei que você conhece, né? É uma oração linda, muitos como eu, né, conhecem desde criança,
né? Desde muito pequena, eu aprendi a oração do Pai Nosso, e eu sei que muitos aqui também. E eu queria meditar com você nessa manhã, nesse modelo de oração que Jesus deixou, para nós juntos aprendermos nessa manhã. Amém? Então, nós vamos versículo por versículo, tá? Vamos um por um aqui. Então, vamos começar. Esse texto está em Mateus 6, do 9 ao 13. Coloca para mim, Carolzinha. Mateus 6, do 9 ao 13. Então, nesses versículos nós temos a oração do Pai Nosso. Então, irmãos, vamos começar aqui no primeiro versículo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, aqui Jesus está dizendo, né, estava ensinando lá, né, como eu disse, você pode começar a sua oração dessa maneira, exaltando ao Senhor, porque nessa frase, né, o Senhor está sendo exaltado. Então, você pode, é um modelo, tá certo? Mais uma vez eu digo para você, não precisa ser exatamente assim. Você cria o seu modelo de oração, a sua forma. Aqui foi um exemplo que Jesus deixou, tá? Então, e aí, enquanto você estiver orando, enquanto você estiver na presença do Senhor, essa frase pode crescer. Tá certo? Então você vai, aqui diz, né? Santificado seja o teu nome. E aí você pode aumentar essa frase. Poderoso é o teu nome, grandioso é o teu nome. E essa lista pode crescer, irmãos, conforme o Espírito Santo for colocando nos teus lábios. Senhor da glória é o teu nome, Jeová é o teu nome, Deus dos céus é o teu nome, Deus da paz é o teu nome, e essa lista vai crescendo. O Espírito Santo vai te tocando, vai colocando nos teus lábios, e essa lista vai crescendo. E essa lista vai crescendo. Você entende isso? Amém? Então, assim, é um modelo que Jesus deixou. Mas essa lista pode ir crescendo conforme você vai entrando na presença do Senhor. Amém? Então, vamos seguir. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como nos céus. Irmãos, aqui é um momento da oração que você pode fazer para entregar os teus projetos, para entregar a tua vida, a tua família, o teu ministério. É o momento que você diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, nesse momento, é como se você estivesse dizendo assim, Senhor, eu tenho meus planos, eu tenho meus sentimentos, eu tenho meu temperamento, muitas vezes eu quero fazer do meu jeito, eu não busco a tua direção, muitas vezes eu estou sem fé para crer no teu agir. Né? Então, isso tudo você vai colocando diante do Senhor. Eu também estou te dando um exemplo só, tá? Mas, e muitas vezes, eu não consigo ouvir a tua voz, mas me ajuda para que a tua vontade seja feita em mim. Então, essa frase quer dizer isso. Então, eu deixo os meus pensamentos, eu deixo os meus sentimentos, eu deixo os meus planos nas mãos do Senhor. E seja feito segundo a vontade dEle. Então, é um momento que você também pode incluir na sua oração. Senhor, que não seja eu, que não seja o meu querer, que não seja aquilo que eu penso, aquilo que eu quero, mas que seja a tua vontade se realizando em mim. Vamos seguir. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Irmãos, aqui eu sei que cada um de nós, não é, tem experimentado esse cuidado do Senhor. E nada, irmãos, tem nos faltado. Graças a Deus. Na nossa mesa, na nossa casa, nada tem nos faltado. Eu sei que todos nós temos experimentado isso. Não é? Às vezes pode acontecer nós passarmos por alguma privação, por alguma tribulação, por exemplo, né, quando a pessoa se encontra em desemprego, é uma situação que assusta bastante, principalmente para quem é pai de família, para quem tem filhos.
O desemprego é uma situação que te assusta. Mas a gente sabe que mesmo numa situação difícil como essa, o Senhor tem sido e será sempre Jeová Jireh na nossa vida. O Deus que provê. Então você não precisa ter medo. Ah, mas agora eu estou desempregado. Mas agora eu estou sem trabalho. Irmãos, o Senhor é o Deus que provê. E o pão de cada dia não vai faltar na tua mesa. Não vai faltar na tua casa. E ainda mais, o pão de cada dia e também o alimento espiritual, jamais o Senhor vai deixar faltar na tua vida. Amém? Então, irmãos, eu também, por experiência própria, eu tenho provado da provisão do Senhor, irmãos. Os irmãos sabem que eu saí da sociedade bíblica, fiquei 2 anos fora, e assim foi um tempo, de provisão do Senhor na minha vida, totalmente, estava nas mãos do Senhor, e o Senhor conhecendo a minha necessidade, a empresa me chamou de volta, E assim, irmãos, é isso, é provisão de Deus, irmãos. No primeiro dia de trabalho, irmãos, eu não conseguia nem falar com ninguém, eu só chorava e agradecia. Eu só chorava, o pessoal falava, nossa, mas você não está feliz? Eu falei, estou, esse choro é de alegria, gente. Porque o Senhor entrou com provisão na minha vida. Então, irmãos, é isso. Não tenha medo, eu não sei o que você está passando. Se você está num momento de desemprego, se você está num momento de aperto nas suas finanças, se você está num momento de apreensão, fala, meu Deus, o que vai ser? O que vai acontecer? Não tenha medo. Jeová Jireh na tua vida. E Ele não vai deixar que nada venha te faltar. Amém? Vamos seguir, irmãos? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ai, agora chegou no momento difícil da oração. Sabe por quê, irmãos? Porque o perdão não é uma virtude humana. O perdão é uma virtude divina. Se você não clamar ao Senhor, você não consegue perdoar. Porque não é uma virtude humana. O ser humano não consegue perdoar. É uma virtude que vem de Deus para nós. O Senhor nos ajuda. O Senhor vem e nos ensina a perdoar. E nós conseguimos perdoar. Então, é muito interessante. Se você tiver alguma situação na sua vida que você precisa liberar perdão, coloque também, esse modelo que Jesus deixou, coloque na tua vida, Senhor, me ajuda a perdoar. Sozinho eu não vou conseguir. Eu sei que eu não vou. Mas o Senhor, o teu Espírito, pode me ajudar, pode me ensinar a perdoar. Então, querido e minha querida, eu não sei que área da tua vida, a quem você precisa perdoar, a quem você precisa dizer, olha, eu errei, me perdoa. Mas nesta manhã, que o Espírito Santo possa liberar sobre a tua vida esta unção de perdão. E você possa, em nome de Jesus, como diz aqui a oração, perdoar, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Amém? Palavra do Senhor falando com você, tá bom? E com amor, o Senhor sempre fala com amor. Seguindo, e não nos deixes cair em tentação. Irmãos, todos nós, todos os dias, estamos rodeados de tentação. De todas as formas, de todas as maneiras, nós somos rodeados pela tentação. Não é? Isso é sem exceção, todos nós. E nós sabemos que o inimigo fica traçando estratégias para que nós possamos cair. O inimigo fica usando pessoas, ele fica usando situações para que nós possamos cair.
Mas nós precisamos, irmãos, precisamos ter esse discernimento de identificar qual é a tentação que está querendo nos fazer cair e entrar em pecado. Porque há uma diferença, os irmãos sabem, né? A tentação é quando você consuma e aí passa a ser pecado. Mas se você fugir da tentação, você automaticamente foge do pecado. Então peça ao Senhor, ao Espírito Santo, que ajude você a identificar aquilo que pode fazer você cair. Eu não sei, você sabe. Você consegue identificar, essa situação vai me fazer ficar longe do Senhor. Eu vou fugir daqui. É isso que você tem que fazer, é isso que a palavra orienta, tá? Fuja da tentação. Essa pessoa não está me fazendo bem. Eu vou me afastar. Então, identifique a tentação que pode fazer você cair. Identifique e fuja, tá? Outra coisa, não tente enfrentar, tá? Achar que você é forte e que você não vai cair. Não faça isso. Não faça isso. Não, essa situação aqui eu domino, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Não, eu não vou cair com isso aqui. Imagina, isso aqui não vai me deixar, vai me afastar da presença do Senhor. Uma situação pequenininha dessa vai me afastar de Deus. Imagina, irmãos, não faça isso. Fuja. Seja o tamanho que for a tentação, fuja dela e se esconda no Senhor. Fuja dela e se esconda em Deus. Então, mais uma vez, aprenda a identificar a tentação, aquilo que pode fazer você cair e fuja. Fique longe. Se for necessário, eu vou me afastar dessa pessoa, eu vou me afastar desse lugar, eu vou me afastar dessa situação para que eu não me afaste de Deus. Amém? Você entende isso? Não tente enfrentar achando que você é forte, porque você pode cair e entrar em pecado. Fuja, é o melhor que você faz. Você viu alguma situação que trouxe tentação, fuja dela e se esconda no Senhor. Amém? Estamos quase encerrando, tá, irmãos? Mas livrai-nos do mal. Irmãos, essa é uma oração que nós precisamos também fazer sempre. Precisa estar presente na nossa oração, pedir livramento para o Senhor. Para que Ele nos guarde, para que Ele guarde a nossa casa, para que Ele guarde a nossa família, para que Ele guarde a nossa igreja, para que Ele guarde as pessoas que estão à nossa volta. Então, essa é uma frase, né, que Jesus deixou aqui, mas que sempre deve estar na nossa oração, né, para que o Senhor nos livre e nos guarde. Porque, irmãos, no mundo de hoje, né, que nós estamos vivendo, é tanta violência, nós vemos todos os dias coisas terríveis que o inimigo tem lançado, né, a maldade no coração das pessoas. E nós vemos tantas coisas ruins acontecendo. Então nós precisamos pedir que o Senhor nos guarde e nos proteja de todo mal. Mais uma vez, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, amigos, nossa igreja, vamos pedir que o Senhor nos proteja e nos guarde, que Ele coloque os seus anjos ao nosso redor para nos guardar e nos livrar. Amém? E agora, irmãos, chegamos ao final aqui. Quase, né? Tem mais uma palavrinha ainda. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, o Pai Nosso encerra glorificando, engrandecendo ao Senhor. E eu coloquei aqui, né? E mais uma vez, nós podemos complementar, né, essa oração. Pois teu é o reino, pois teu é o poder. E aí você vai orando. Pois tua é a majestade, pois tua é a autoridade, pois tua é a fidelidade, pois tu são as ações de graça, pois teu é o louvor, pois teu é o domínio, pois tua é a adoração. E você vai crescendo essa lista. E vai orando, e vai falando com o Senhor. Então, irmãos, veja. Não é possível, né, que alguém diga, não, mas eu não sei orar, eu não consigo orar. Olha
quanto você pode falar com o Senhor. Olha quanto você pode engrandecer, adorar e pedir também ao Senhor. Não é? Então, a lista pode crescer muito. Como eu disse, esse foi só um modelo de oração que Jesus deixou. Mas essa lista pode crescer muito. Quando você estiver em oração, não é? Eu vi uma vez, né, acho que foi um testemunho de um pastor, eu não lembro. Ele aceitou Jesus, né, há pouco tempo. E ele falou que no começo que ele conseguia orar a 5 minutos. Não passava disso. Falei, irmãos, eu não conseguia orar mais que 5 minutos. Depois, quando ele foi entrando na presença do Senhor, ele foi aprendendo a falar com o Senhor, ele falou, irmãos, depois passava de 1 hora e parecia que eram 5 minutos. Porque aquilo o Senhor ia colocando as palavras nos meus lábios, o Espírito Santo ia fluindo as palavras nos meus lábios. E eu levantava dali completamente cheio da presença do Senhor. Então é assim que funciona. Você pode até falar, mas eu vou orar 5 minutos, que vergonha, porque eu não sei orar. Não, faça. Faça 5 minutos. Porque depois o Senhor vai colocando as palavras nos teus lábios. O Espírito Santo vai colocando as palavras nos teus lábios. E você vai ser como esse pastor. Vai passar 1 hora. E você vai dizer, nossa, mas eu já acabei de orar? Parece que foi agora que eu comecei. Porque é isso que o Senhor faz. Amém? Irmãos, aí tem a última palavra da oração do Pai Nosso. Amém. Irmãos, e o que quer dizer a palavra amém? Quer dizer, assim seja, assim aconteça, assim se faça, assim se suceda, assim se realize, assim se cumpra. Esse é o significado da palavra amém. É realizar, é assim se suceda, assim seja, assim. Esse é o sentido da palavra amém. Então, quando você encerra a tua oração e diz, em nome de Jesus, amém, você está dizendo, Senhor, que assim seja. Que a minha oração, que eu acabei de fazer, que assim se cumpra, que assim se realize, que assim se suceda. Irmãos, então veja, não há motivo para a gente dizer, né, que não sabe orar. Não há motivos para a gente dizer que não consegue orar. O modelo que Jesus deixou está aqui, mas como eu disse, nós temos a liberdade que Jesus nos deu de orarmos da maneira que nós desejarmos, da forma que o Espírito Santo colocar no seu coração. Mas não deixe de fazer, não deixe de orar. Irmãos, eu também tenho por costume, eu já falei isso aqui também, eu gosto de orar no carro. Às vezes está muito trânsito e tal, então eu fecho tudo, eu coloco um louvor e ali eu começo a falar com o Senhor. E é muito engraçado, porque, assim, a gente fala engraçado, mas aí o Espírito Santo começa a te tocar, aí você começa a chorar, você levanta a mão, tira a mão do volante, né? E uma vez foi muito engraçado, eu estava ali ouvindo louvor e falando com o Senhor, quando eu olhei tinha um rapaz assim. Aí eu enxuguei, fiquei meio... Mas é isso, irmãos. Você entende? Essa liberdade que Jesus nos deu. Eu estava no carro. É essa liberdade que Jesus nos deu. E quantas vezes você tem que orar em pensamento só? Eu sei que muita gente já passou por isso também. Você não pode falar, né, erguer a sua voz e orar, mas você está ali por dentro. Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. Senhor, eu sei que a tua presença está aqui. Senhor, eu sei que essa situação vai ser resolvida ali no teu pensamento. E o Senhor responde. E o Senhor vem e te estende as mãos sobre a tua vida. Então veja como a oração, né, nós temos essa liberdade. Então não deixe de usar essa liberdade. Né, eu tinha uma pessoa também, acho que a Marluce uma vez contou para mim. A Marluce também, ela falou que às vezes ela está ali no metrô, em pensamento, ela está ali orando, ela está falando com o Senhor. Irmãos, nós temos essa liberdade que o Senhor Jesus nos deu, vamos aproveitar. Vamos aproveitar essa liberdade que nós temos de orar da forma que nós desejarmos. E no momento que nós desejarmos. E o Senhor vem e responde. Isso que é o mais maravilhoso.
Não importa. Você está sentado, está deitado, como eu falei, está andando, está no trem, está no metrô, está lavando louça, está... Não importa. Se você entrar na presença do Senhor em oração, você tem essa liberdade que o Senhor Jesus nos deu. E Ele vai te responder. Ele vai vir com resposta para a tua vida. Amém, queridos? Vamos fazer um propósito, então, a partir de hoje, de usar essa liberdade que nós temos de entrar na presença do Senhor? Às vezes a gente está perdendo tempo com tantas coisas. Puxa vida, eu estou aqui, eu vou orar. Eu tenho essa liberdade. Eu estou na hora do meu almoço aqui, mas em pensamento, eu posso orar ao Senhor. Eu estou aqui na minha cama, eu posso orar ao Senhor. Então, queridos, isso eu queria deixar com os irmãos nessa manhã. Nós temos esse modelo de oração do Pai Nosso. Mas aprenda você a orar e entrar na presença do Senhor com essa liberdade que o Senhor Jesus conquistou na cruz para mim e para você. No Velho Testamento, como eu disse, só o sumo sacerdote podia fazer. Mas hoje, eu e você podemos entrar na presença do Senhor com liberdade. Então, use essa liberdade e veja o que o Senhor vai fazer na sua vida. Amém? Eu queria te convidar para colocar em pé agora. Por quê? Agora nós vamos cantar o Pai Nosso. Amém? Vamos fechar essa palavra cantando o Pai Nosso. Ministério de Louvor, por favor. Você vai cantar com o teu coração. Você vai cantar agora dizendo: Senhor, essa oração é um modelo, mas eu quero que ela seja verdade na minha vida. Cada palavra seja verdade na minha vida. Então, nós vamos cantar agora. Eu quero que você cante com o teu coração o louvor que se chama Pai Nosso. Não é? Então, nós vamos orar nesse momento, mas cantando. Amém? Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pai Nosso, Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra, pois teu é o reino, pois teu é o reino, pois teu é o poder, e agora
Deus te abençoe. Glória a Deus. Pode se assentar. Pastor Will.